Olá, pessoal. Essa semana, dia 30 de abril, nós fizemos uma audiência pública que trata da conscientização da epilepsia. Vocês vão ver nos depoimentos como essa doença ela tem muita dificuldade de incluir as pessoas que são doentes. Existem pessoas que vão relatar claramente a dificuldade de ter, inclusive, amigos. Vejam os depoimentos. A maior dificuldade que eu tive antes do diagnóstico é não saber o que estava acontecendo comigo, sofrer bastante com isso e ter bastante preconceito, as pessoas menosprezarem o que eu tinha. Para ter o diagnóstico correto, demorou, entre saber que eu tinha epilepsia e qual tipo de epilepsia que eu tinha, demoraram alguns anos, acho que cerca de 6 anos. E daí até esse período para ajustar o medicamento correto foi também esse período de 6 anos, mas fora contar o período que eu não sabia o que eu tinha, que eu sofria para dormir e quando eu tinha crises não convulsivas, que as pessoas não sabem que a epilepsia não é só ter convulsão. A questão de trabalho é que as pessoas não compreendem, porque não é uma doença que a pessoa apareça que tem epilepsia até você ter uma crise. Então, às vezes, você teve uma crise convulsiva que não impediu você de ir no trabalho no dia seguinte, mas você está extremamente dolorido, você está extremamente confuso. E as pessoas têm bastante preconceito. Acham que é nada, você está fazendo um corpo mole. Mãe do Bernardo Vieira Arnett Correia. Tem 12 anos, tem epilepsia de difícil controle e faz 3 anos e 3 meses. O diagnóstico no hospital aqui foi encefalite autoimune. Posteriormente, depois que a gente saiu, depois de 72 dias de internação, se descobriu uma má formação cerebral que causa crise epilética. Existe muito preconceito, existe falta de informação, as pessoas não sabem o que fazer, inclusive no básico, assim, se alguém tem uma crise, as pessoas não sabem como agir no momento. Já ouvi de muitas pessoas a questão de tem que segurar a língua para não engolir a língua, para a língua não enrolar. E eu sinto preconceito assim, em escola. O meu filho não tem amigos, ele deve ter uns 2 amigos. Na escola anterior ele tinha um amigo só. Então as crianças se afastam mesmo. Ainda mais no caso dele, que é uma epilepsia de difícil controle, ele acaba tendo crises que ele não consegue controlar e acaba na frente das crianças. Então tem todo um preconceito geral, assim. Eu acho que a reunião foi muito boa, onde a gente teve aqui um grupo de pessoas de várias áreas de atuação. Tivemos pessoas com epilepsia que contaram da sua experiência, dos seus problemas. Eu acho que foi um grande avanço, onde se pôde apresentar as várias nuances dessa situação. Epilepsia é uma doença que tem várias apresentações. Formas mais leves, facilmente controladas, formas de muito difícil controle. Ela tem um impacto na vida, principalmente pela imprevisibilidade. Você está muito bem, não sabe se é do momento para o outro se vai ter alguma crise. Mas a gente tem um tratamento muito efetivo. Você consegue, com remédio, controlar as epilepsias de 70% das pessoas. Os exames de investigação, eles contribuem para definir o tipo de epilepsia que a pessoa tem. Mas uma história clínica bem tirada, uma boa anamnese, ela é suficiente para fazer o diagnóstico de epilepsia. Porque o preconceito faz com que na escola a criança seja segregada, deixada de lado, o professor peça para não levar mais a criança enquanto as crises não estiverem controladas. No ambiente de trabalho, se a pessoa tem uma crise epilética, frequentemente ela é demitida, né? Então o preconceito, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente profissional, é o maior empecilho para a gente incluir as pessoas com epilepsia na sociedade. As maiores barreiras que eu enfrentei foi depois de formada, foi emprego. Na escola eu até tive um pouquinho de bullying, bastante de bullying, mas por conta de ter dificuldade de aprender, as crianças acabavam me chamando de burra. Isso aí, o que nós falamos hoje da autoestima de pessoa que tem epilepsia, realmente é muito real. Eu tenho uma autoestima baixa, por conta, acredito que disso, sabe? E aí depois, quando você se forma, você se especializa, você faz cursos de Braille, Soroban, e você quer ir para o mercado de trabalho e não consegue emprego porque você tem uma crise de ausência, poxa, como que você se sente? Então, na verdade, o diagnóstico é difícil porque faltam pontos de atendimento e nem todas as crises, tem mais de 40 tipos de crises epiléticas, então nem todas são
você imagina que a pessoa vai cair no chão e convulsionar como uma crise generalizada. Então, nos casos de crise de ausência, as crianças não são encaminhadas para o tratamento. Os professores não percebem, eles confundem com déficit de atenção e essas pessoas acabam não sendo diagnosticadas. Tem que ser investido muito em educação em todos os níveis. Conscientização da sociedade, que a epilepsia não é contagiosa, que não precisa puxar a língua, quais são os primeiros socorros. Conscientização dos alunos nas escolas, dos professores, para que eles reconheçam uma crise antes dessa criança deixar de ter um desenvolvimento acadêmico igual, vai ficando para trás. Então, o professor tem que estar preparado para identificar que essa criança pode estar tendo uma crise epilética. Não diagnosticar, mas suspeitar, né? E os empregadores, existem estudos que mostram que você não tem um absenteísmo maior das pessoas com epilepsia. Na verdade, você tem até mais dedicação, né? E o fato deles terem uma crise requer, sim, algum cuidado. A pessoa, depois de uma crise generalizada, precisa descansar um pouco, talvez precise ir para casa, fique menos produtivo, mas no dia seguinte ele está pronto para trabalhar, né? É mais uma questão de acolhimento do empregador, acolhimento da sociedade como um todo, né? Para que essas pessoas realmente possam explorar todo o seu potencial.